para receber sua semeadura, para ser amado, para querer para receber tua palavra. Eu creio, Deus amado, que a tua palavra penetre uma espada dos gumes, Senhor. Pai, faz o que lhe apraz nessa noite, prepara cada coração, e a igreja mais linda, diga, as palmas recebem sobre o seu nome, Jesus. Está na igreja, com a santa paz, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos abrissem a Bíblia em Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Glória, aleluia a Deus. Todos encontraram? Amém? A partir do versículo 2. Capítulo 1. Naum, capítulo 1, a partir do versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, os outreiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, e ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém? Somente até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor Deus, em concordância com a oração que foi feita pela minha vida. E peço perdão dos meus erros, falhas, pecados cometidos contra ti, contra o meu próximo. Se fiz algo, falei algo, meu Pai, que não deveria, que não provinha de ti, Pai, que o Senhor venha me limpar, me perdoar em nome de Jesus. Aqui está a tua palavra, a tua mensagem, Senhor Deus, que o Senhor venha nos dar o discernimento, o entendimento da tua palavra, Senhor Deus, a cada dia. Que eu venha diminuir cada dia mais na tua presença e o Senhor venha crescer sobre mim, Pai. Pai, em nome de Jesus, me fortaleça, meu Pai, a cada dia, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, é somente o Senhor, Pai, que conhece, meu Pai, o nosso deitar e o nosso levantar. E é por tua causa, Senhor, que eu estou aqui hoje, Senhor Deus. E é por te servir, por te amar, Senhor Deus, em nome de Jesus, que eu me fortaleço todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nessa palavra nós vemos que o Senhor, Ele é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. Ele toma vingança contra os nossos adversários. Nós não precisamos nos preocupar. Glória. O Senhor, Ele pode ser tardio e irar-se, mas Ele ira, e o dia ira vem. O culpado, Ele não tem por inocente. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, nos lava todos os dias. Ele tem a misericórdia infinita sobre a nossa vida. Mas a ira do Senhor, ela chega, ela vem. E muitas das vezes surpreende, né? Aquele que acha que pode fazer tudo e o Senhor não está vendo. Mas nessa palavra, o contexto todo, né? No versículo 7, que o Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. O dia mau, ele também chega para todo mundo.
um dia de tristeza, de tormento, eu achei que hoje não conseguiria pregar. Eu achei que hoje eu não conseguiria vir na igreja. Eu achei que o que eu tinha passado ontem ia continuar perdurando no meu coração e eu não conseguiria subir no altar do Senhor. Mas nós temos que nos alegrar no Senhor. Nós temos que compreender que no momento a qual passamos de tristeza, a qual a nossa fé é testada, é que nós temos que nos fortalecer no Senhor e saber que o choro ele pode durar até uma noite, mas a alegria ele vem pelo amanhecer. Aleluia! E aqueles a qual se levantam contra a sua vida, aqueles que tentam te derrubar, usados pelo inimigo, porque o inimigo usa pessoas para tentar nos derrubar, nos afligir, porque o inimigo ele tem ódio de nós. Ele quer nos derrotar de todas as formas. E quando ele vê que você está fazendo algo diferente, que você está fazendo a diferença, ele vai te atacando de todas as formas e de todos os lados. Muitos pensam, que por estarmos no altar, por estarmos à frente da obra, nós não passamos por tormenta, por tribulações, por adversidade em nossa vida. Mas o Senhor, Ele é um refúgio. O Senhor, Ele é Deus zeloso, Ele te guarda e Ele se vinga daqueles que se levantam contra você. O Senhor, Ele é um Deus misericordioso. Ele faz secar o mar seco, se for preciso. Como assim Ele fez a passagem para o povo de Israel passar. É tudo dele, é tudo para Ele. Mas nós temos que confiar no Senhor. Eu te falo que o dia mal chegou para mim. Várias vezes o inimigo tentou, se levantou. Várias vezes o inimigo veio de um lado, veio do outro. E cada vez ele vai vindo mais forte na nossa vida. Mas nós não podemos desanimar, igreja. Nós não podemos nos enfraquecer por causa das adversidades. Nós não podemos nos abater pelo dia mau. Mas nós precisamos pedir o que? Direção ao Senhor, como foi falado. Nós precisamos fazer como o coxo que ali levantou através de uma palavra. Então hoje o Senhor manda que você venha se levantar. Hoje o Senhor manda que você venha se erguer na presença dEle. Ele manda que você venha despertar na presença dEle. Ele manda que você venha confiar nele. Porque Ele é um alto refúgio para você. No Salmo 9 nós vemos isso. No versículo 10, a qual o Senhor nos fala que Ele é o nosso refúgio, um alto refúgio. É nele que você tem que se refugiar. Eu me refugiei ontem o dia inteiro no Senhor. Me derramei na presença do Senhor. E Ele ouviu o meu clamor e a minha oração. Porque hoje eu estou aqui. Se eu estou aqui é porque Ele me ouviu. É porque Ele me fortaleceu. E assim também é na sua vida. Porque eu não sei o que você passou ontem. Eu não sei o que você passou essa semana. Mas eu creio que o Senhor está no controle. Ele viu a sua lágrima. Ele viu quando você chorou. Ele viu quando você estava deitado na cama e não queria levantar. Porque assim aconteceu comigo. De não querer levantar, de não querer fazer nada. Para quê? Muitas das vezes nós nos perguntamos. Mas a gente tem que mudar essa pergunta, a qual eu fiz ao Senhor hoje. Senhor, eu não entendo, eu não sei o para quê, mas o que está acontecendo. Mas me fala, Pai, para que vai servir essa situação? O que o Senhor quer fazer através dessa situação a qual eu estou passando? Porque fácil não está sendo, Senhor. Foi as últimas horas que eu derramei perante o Senhor hoje de manhã, a qual eu falei. Eu não estou entendendo, Pai, o que está acontecendo, mas eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor está no controle. Eu confio que o Senhor é meu refúgio. A qual está aqui em Salmo 9, versículo 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Capítulo 9, versículo 9 que nos fala: o Senhor será também um alto refúgio para os oprimidos, um alto refúgio em tempos de angústia. Ele é o seu refúgio no tempo de angústia. Você precisa confiar no Senhor. Ele nunca desampara o que busca. E eu te falo, Ele não me desamparou. Aonde eu não via saída, aonde eu não via ali saída daquela situação, o Senhor, Ele foi o meu refúgio. O Senhor me amparou.
O Senhor colheu as minhas lágrimas. Porque é fácil eu falar para você aqui, subir e falar da palavra, falar que você deve fazer, se eu não passar, né? Se eu não sentir, como é que eu vou te falar algo que você deve fazer se eu não passei por aquilo para te falar de experiência? Que o Senhor me ouviu, que o Senhor me escutou. Porque eu falar da palavra que você deve fazer é fácil. Passar pelaquela situação a qual a gente não deseja passar e contar o testemunho que o Senhor veio e te renovou é outra coisa diferente, porque você sentiu. A dor às vezes ela rasga a alma de cima a baixo, te despedaça, te lança no chão, mas o Senhor ele te resgata, ele te levanta. O Senhor ele te fortalece. O Senhor vem e te arranca essa dor a qual você estava sentindo e achava que ninguém poderia arrancar, porque ninguém pode mesmo. Pessoas que estão do seu lado não podem arrancar a sua dor, não pode chegar e falar com você, não fica assim, você não precisa ficar assim. Ninguém pode, ninguém consegue. Não chora sim. Quer chorar na presença do Pai, chora. Quer chorar em casa por causa daquela dor que está te afligindo, chora, põe para fora e peça ao Senhor para colher as suas lágrimas. Peça ao Senhor para te fortalecer naquela situação. Peça a Ele. Lança sobre Ele a sua ansiedade, porque a gente fica ansioso. Senhor, eu não estou vendo resposta, ninguém me responde. A minha oração está parecendo que está subindo e está voltando e não está tendo resposta, não estou vendo nada. Mas Ele fala, lança sobre mim toda a ansiedade. O Senhor te diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nos diz, Aleluia. lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado nos mínimos detalhes, mesmo que você não esteja entendendo. Não pergunte muito por que, Senhor, dessa situação, mas para que, Senhor, essa situação? Quem que eu vou ajudar lá na frente que vai estar passando por essa situação? Para que eu possa saber, Senhor, que este é o meu chamado. Porque o chamado ele dói, o chamado muitas das vezes machuca. Você sente sem chão, muitas das vezes. Mas no momento você não entende. Lá na frente você vai entender que o que o Senhor ali está fazendo na sua vida é para te fortalecer, não é para te enfraquecer. É porque lá na frente terá lutas maiores. É porque lá na frente vai ter batalhas maiores, a qual você vai estar calejado e vai conseguir suportar. Porque se Ele te levar ao local da promessa de uma vez, você não vai conseguir suportar ali a situação. José, se ele tivesse chegado já governador, ele não teria experiência de ter passado ali pela casa, né, daquele homem ali, acho que foi Potifar que ele passa na casa e ele começa ali, né, a cuidar das finanças de tudo da casa, né? Então ele começa a cuidar de tudo, ele aprendeu ali que administrar. Deus foi dando sabedoria para ele administrar, para quando ele chegasse a governador, ele soubesse o que ele ia fazer. Mas ali ele passou por provação, ele foi lançado na prisão logo depois de aprender. Aí poderia entender, Senhor, não estou entendendo nada, não estou sabendo de nada, mas vou continuar te adorando, vou continuar te buscando, vou continuar na tua presença. E é assim que o Senhor vai fazendo, vai nos fortalecendo. Você acha que José não passou por momentos de aflição, de deitar naquela cama, né, às vezes aquela pedra fria ali, e falar e se questionar e falar, Senhor, eu não estou entendendo a situação, mas está doendo. Ser vendido como escravo, ser tratado aqui, né, injustamente de algo que eu não fiz. Mas no final ele entende a situação. No final ele entende o que o Senhor estava fazendo, porque ele fala com os irmãos dele, foi preciso para que muitos não morressem de fome. Então muitas das vezes é preciso você passar por essa situação que você não está suportando, para salvar muitos da sua casa, para eles olharem, verem Deus na sua vida e se converterem, né, dos maus caminhos e se arrependerem, ver força em você e se fortalecer também.
Muitos que têm fome, sede da palavra, mas não têm coragem de caminhar, porque não vê mudança, porque não vê você ali se fortalecendo muitas das vezes, porque nós somos, ali espelho da Bíblia, nós somos a Bíblia viva, as pessoas nos leem todos os dias, nos leem a forma que andamos, a forma que vestimos, a forma que falamos, tudo eles leem em nós. Nós temos que transparecer Cristo. Ele nos chamou, Ele te chamou, não porque você é perfeito, não porque você é melhor, não porque você sabe fazer, mas é porque Ele conhece o seu interior, o seu coração. Ele sabe que aí há uma adoração verdadeira. Ele sabe que aí você vai suportar um pouquinho mais para poder ajudar aquele que não vai suportar. Então entenda que o processo ele é preciso que a gente venha passar. É doloroso, é árduo, é difícil, dá vontade de parar, de ficar dentro de um quarto, como disse, ficar igual Elias na caverna e não sair. A vontade é essa. Só que o Senhor não te chamou para ficar em caverna. O Senhor não te chamou para ficar parado. Aleluia, Deus. Ele te chamou para fazer a obra sangrando. Ele te chamou para fazer a obra mesmo estando machucado, ferido, massacrado. Mas você vai fortalecer alguém. Você vai erguer alguém. Não é sobre você, mas é sobre o que o Senhor vai fazer através de você. Não é sobre nós. A nossa cura, ela vai vir através da cura dos outros. Porque eu curando o outro, o Senhor me cura. Porque a gente não consegue sozinho. Eu falo que a gente não consegue, porque eu não consigo sozinho. Eu não consegui sozinho. Eu precisei clamar ao Senhor. Eu precisei de intercessão, de oração. Deus envia pessoas. Deus usa pessoas para poder te abençoar, para ir até você, para te fortalecer, para orar junto com você. Mas a pessoa, eu te falo, ela não consegue tirar a sua dor. Ela pode orar por você, ela pode interceder por você. Deus pode usar para falar com você. Chega momento que a qual você está conversando, você se pega pensando longe em outra coisa, naquilo que te feriu. Você acaba até ali naquele momento se questionando ainda mais ao Senhor e falando: Senhor, mas essa situação é para quê, Senhor? Eu mereço essa situação? Eu mereço passar por isso, Senhor? O que eu fiz para merecer? E não tem resposta. Nós não temos resposta, porque nós não fizemos nada para merecer o diamante. Assim como José, como eu citei ele aqui, ele não fez nada para merecer que fosse lançado na prisão. Ele não fosse lançado como escravo, lançado na prisão acusado de uma coisa que não fez. Ele não mereceu. Muitos são injustiçados, não merecem. Mas o Senhor peleja por nós, o Senhor nos fortalece. Em 1 Pedro, continuando 1 Pedro 5, no versículo 10, nos fala assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver-vos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ele vai te fortalecer. Você pode ter padecido um pouco, mas Ele se aperfeiçoará na sua fraqueza. Na hora que você estiver caído, lance sua ansiedade, a sua vontade da resposta rápida do Senhor nele. Porque, como eu disse, no momento nós não entendemos, no momento nós não sabemos o que o Senhor tem para nós, mas nós precisamos confiar no Senhor, como nos diz em Provérbios 3, versículos 5 e 6, que nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te
estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É o Senhor que endireitará o caminho. Às vezes você acha que está tudo bagunçado. Eu fui para a presença do Senhor, minha casa virou uma bagunça, minha vida virou uma bagunça. Eu falo casa espiritual. Está uma bagunça, está tudo virado de ponta cabeça e eu não sei o que fazer. Mas antes de faxinar uma casa, a gente tira tudo do lugar. Porque nós temos que tirar tudo que não presta. Nós temos que tirar tudo que está quebrado. Tudo aquilo que não faz mais parte daquele ambiente. Para que depois venhamos colocar tudo no seu devido lugar. E assim o Senhor está fazendo na sua vida quando você vem pela presença. Glória a Deus. Quando você vem para a presença, o Senhor começa a tirar tudo do lugar. Porque está precisando de uma faxina. Está precisando limpar, está precisando tirar algumas coisas que estão aí entulhando na sua vida, atrapalhando o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Então ele vai fazendo essa faxina, ele tira tudo, bagunça tudo, e você não entende, mas no momento que ele coloca tudo no lugar, você compreende. Era necessário limpar o ambiente, era necessário tirar umas coisas que não precisavam estar ali. Principalmente no nosso íntimo, no nosso coração. Era preciso tirar muita coisa. E o Senhor é aquele que te vê, que te consola, que te entende, que te fortalece. É por Ele, para Ele, que nós estamos aqui. Porque Ele faz também, mas também porque às vezes Ele não vai fazer. Mas é pelo que Ele é, na minha e na sua vida. É pelas lutas que Ele vence por você, mesmo sem você ver. Porque muitas das vezes nós não estamos vendo essa luta espiritual na nossa vida. Às vezes ela aparece, mas às vezes você não está vendo e Ele está guerreando. E é para isso nós servimos Ele, porque Ele cuida de nós como um Pai zeloso, um Pai misericordioso. E Ele te consola em meio à prova. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Amém? Então o Senhor nos diz que Ele nos consola na tribulação. E assim o Senhor fez comigo, Ele me consolou. Porque eu pensei em passar, pensei em ligar para o pastor e falar: pastor, passa por favor a pregação de manhã para alguém, que eu acho que eu não vou conseguir. Hoje eu pensei, passa para alguém, porque eu acho que eu não vou conseguir subir no altar. Como uma vez eu não consegui, eu subi e eu tive que descer, né, pastor? Não sei se você lembra. Eu comecei a pregar e eu comecei a chorar e não consegui. Teve outra vez que eu chorei e consegui. E é assim, e o Senhor vai te fortalecendo. A cada luta que a gente passa, Ele vai fortalecendo um pouco mais. Ele vai te consolando e você vai dali sendo calejado. Então aqui fala que Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que possamos consolar os outros que estiverem passando. Então Ele me fortalece para eu fortalecer o outro. Então nunca é sobre mim, é sobre o outro. Nunca é para mim, mas é para o outro. Porque todos somos o que? Parte de um só corpo. Aleluia! E um cuida do outro. Glória a Deus, aleluia. E essa mesma consolação que a palavra nos diz, que é com a mesma consolação que o Senhor nos consola, que nós somos consolados por Deus, é a mesma que nós usamos para consolar os outros, é a mesma.
Você pode não estar entendendo no momento ali que você está consolando alguém por uma situação que você já passou, e a pessoa está passando por aquela situação, e você começa a falar com ela aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, te consolando, e você começa a falar achando que você está falando de si mesma, mas é Deus te usando para consolar aquela pessoa, porque Ele te fortaleceu no momento que você precisava. Ele te fortaleceu. E essa tribulação, ela é passageira, ela é momentânea, ela não dura para sempre. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ela nos fala isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Então, são momentâneas as tribulações. É por um leve momento, você não passa por tribulação por o tempo todo. Como eu disse, a minha durou um dia e meio, né, que tinha um pouquinho, mas não tem nada. Tem um pouco a ver com a de ontem e assim, né, começando hoje também um pouquinho. Durou um pouquinho, mas foi momentâneo, pelaquilo que o Senhor tem para fazer lá na frente. Eu creio que através dessa situação, a qual um dia eu contarei o testemunho, o Senhor vai agir muito mais na vida de outras pessoas, vai resgatar, vai transformar, porque eu ainda estou no processo. Eu ainda estou passando pelo processo. Eu ainda não venci o processo. Mas eu posso te dizer que ela foi momentânea, a dor. Ainda tá, porque uma ferida, às vezes, ela é superficial, ela arranha. Eu machuquei o braço dos dois lados do mesmo lugar, só que um foi. Esse lado aqui, eu arranhei, arrancou a pele. E ele demorou a cicatrizar. Essa foi uma queimadura superficial. Foi logo depois, mas sarou mais rápido. Então é isso. Na nossa vida, às vezes, vai ter machucado que vão ferir a nossa alma, que vai ser mais profundo. Então vai ter um processo ali para você passar, para ser curado, para você conseguir contar o testemunho. E às vezes o outro vai, né, que você passou, vai ser breve, você vai ser curado rápido e você vai conseguir ali consolar, né, a pessoa rápido e vai conseguir falar do testemunho. Então eu estou passando no processo. A ferida, ela foi profunda. Ela rasgou a alma, eu posso te dizer. Mas eu posso te dizer que o Senhor, né, o peso da glória dele sobre essa ferida é muito maior do que eu posso ver. Porque são coisas, né, que eu não estou vendo. O que ele está fazendo é o que eu não estou vendo. O que eu vejo é temporário e momentâneo. Mas quando ela é profunda, o que eu estou vendo ali, eu não estou vendo o Senhor trabalhando, cicatrizando, as células agindo para poder cicatrizar aquele machucado. Então eu não estou vendo o Senhor trabalhando ali. E elas serão eternas, porque através dessa cicatriz, através dessa cura, será eterna, vai levar testemunho para outras pessoas. Então eterna porque vai ficar levando, né, através desse testemunho, outras pessoas e outras vão sendo edificadas, porque é no que eu não estou vendo. Mas o Senhor está agindo. O Senhor está agindo, tenha paciência. Porque essa tribulação, ela também te gera a paciência. Porque você tem que esperar cicatrizar. Você tem que esperar essa dor passar. O machucado, a ferida ficar ali fechadinha. Você não pode ficar cutucando. Se ficar cutucando, ela inflama. Então nós temos que deixar o Senhor fazer. Então essa momentânea tribulação, ela vai gerar em nós paciência. Romanos 5, a partir do versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia, Deus.
Então ela vai produzir paciência em você. E a paciência é a experiência do que você está passando, para que você possa ensinar o outro, para que você possa passar para o outro. E a experiência, né, ali vai trazer a esperança de uma nova vida, de algo melhor, de que a cicatriz vai sumir também, porque muitas vezes deixa marca. Mas você vai lembrar, você não vai sentir dor. Igual aqui nos inícios eu estava sentindo dor, a pele repuxando. Hoje eu não sinto mais dor. E é assim na nossa vida. A gente passa por aquela situação que vai, né, gerar uma momentânea dor. A gente vai ter que ter paciência de esperar cicatrizar, não ficar cutucando. E isso vai gerando uma experiência e esperança. E a esperança, ela não traz confusão, mas ela traz paz. Ela traz paz na vida do outro, na sua, porquanto o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. O amor de Deus, ele é derramado em você, em mim, pelo Espírito Santo que nos foi dado, a qual nos resgata todos os dias. Eu falo, nós somos resgatados todos os dias. Nós precisamos de arrependimento todos os dias. E nós temos que estar vigilantes na presença do Senhor, para que a gente não venha cair. Por quê? Porque o inimigo espera uma brecha. Você às vezes fala, eu não preciso ir hoje no culto. Eu estou em casa, mas eu não vou. Hoje eu estou com preguiça. Hoje eu estou com frio. Hoje o tempo está ruim. Eu estou sentindo uma dorzinha de cabeça. Mas você deixa de ir para alguma festa se tiver com uma dorzinha de cabeça? Você deixa para ir numa festa porque está frio? Você deixa de fazer algo ali que você gosta porque você está sentindo frio, alguma coisa? Não. E porque para a casa do Senhor temos que dar desculpas, sendo que estamos ali à toa. Eu falo quando nós estamos à toa em casa, não quando está trabalhando. Trabalhando o Senhor te impede. Mas quando você está em casa, prefere ficar em casa assistindo televisão. Ali você vai começando a sua mente seminada. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou. E ali vai perdurando. E aí vai acontecendo um monte de coisa. E o inimigo vai aproveitando. Ele é paciente, vai observando e esperar o momento certo de agir. Aí no momento ali você pega e para de ir no culto. Aí você para de cumprir as obrigações com o Senhor. Vai parando aos poucos. Você passa a não receber as promessas que o Senhor te fez. Você culpa os outros. Falou e não aconteceu. Falou porque não aconteceu porque você não teve compromisso. Aleluia. Falou e não aconteceu porque você não cumpriu aquilo que o Senhor te pediu. Obediência, firmeza, estar na presença. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos que o Senhor faça, mas nós não queremos fazer. Então precisa disso tudo para que o Senhor possa fazer na nossa vida. Precisa. Para que o inimigo não venha minar, porque aí o inimigo entra. E quando ele entra, aí você vai buscar o Senhor. Quando ele entra e arrasa e destrói aquilo que você tinha de precioso, aí você vai para a presença do Pai. Nós não podemos esperar isso. O Senhor, ele é seu refúgio sim. No momento, como eu disse, eu poderia estar lá em casa agora chorando as minhas mágoas, ficar lá chorando e não vou na igreja hoje, né? Pedir do pastor para poder colocar outra pessoa, né, no meu lugar, para poder estar pregando. Poderia. Tenho o meu direito, né, do sofrimento ali, está no meu canto. Mas a gente tem que escolher, a gente tem escolha. Ou você cumpre o chamado do Senhor na sua vida, mesmo doendo e machucando, porque o Senhor está vendo, Ele está te curando. E como eu disse lá em Naum, Ele é Deus vingador, Ele é Deus zeloso, Ele cuida de você. E Ele vai dar conta daquele que te feriu. Ele vai dar conta de resolver aquela situação. Não precisa de você preocupar. Não precisa de você ficar se remoendo. Porque o Senhor cuida da situação. Busca Ele e Ele cuida lá. Esteja na presença dEle e Ele vai lá visitar. Ele vai lá tocar. E eu não falo para você se alegrar porque está tocando o outro que te feriu e fez ele cair, não. Mas é se alegrar no Senhor para pedir que o Senhor venha resgatar ele também nessa queda a qual ele vai ter. Que o Senhor venha resgatar como te resgatou e me resgatou. É nisso que nós temos que pensar. Nos feriu, nos machucou, mas isso vai gerar, né, em nós a esperança, a paciência. Ali vai ser um processo para quê? Para que possamos levar adiante, curar outros, levar ali, né, o consolo a outros, o consolo que o Senhor está te dando, nessa leve e momentânea tribulação a qual passamos. E na palavra do Senhor também nos diz que os justos, eles clamam e o Senhor os ouve. Aleluia. O justo, quando clama, o Senhor ouve.
O Senhor ouve o seu clamor, a sua oração. Isso nos confirma a palavra em Salmos 34, versículo 17, que nos diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salvos, contrito de espírito. O Senhor está perto de quem tem um coração ali cheio de arrependimento, que se arrepende do mal, porque nós somos pecadores, somos falhos, pecamos todos os dias. Como sempre é dito aqui, né? Quem falar que não tem pecado já está pecando, sempre o pastor fala. Então aqui que é o coração quebrantado, aquele coração que se quebranta na presença do Pai, que se arrepende dos maus feitos, que fez alguma coisa de errado e se arrependeu, falou: Senhor, não podia ter feito isso, porque nós ferimos também pessoas. Nós somos feridos, mas nós também ferimos. Nós também machucamos com palavras, muitas das vezes. Nós não vigiamos nas palavras, muitas das vezes, que vamos falar, e ferimos, magoamos. A mesma ferida que nos causa, nós também podemos dizer que causamos nos outros, mas nós temos que ter um coração contrito, um coração ali quebrantado perante o Senhor, para que você possa clamar e o Senhor venha te livrar de todas as suas angústias. O Senhor, Ele está ouvindo a sua oração, Ele não te esqueceu. Mesmo que por momentâneas vezes assim você ache que Ele te esqueceu. Mas não se preocupe. Não se preocupe, porque o Senhor, Ele está agindo ao seu favor. Vou estar lendo os últimos versículos aqui para a gente, né, fazer um clamor de oração. Agora nos diz aqui, né, que meu olho bateu aqui no Salmo 37, aonde está marcado aqui na minha Bíblia, a partir do versículo 3, que fala: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então descansa, confia no Senhor, que você habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. O Senhor, Ele te concederá os desejos do seu coração se você se deleitar nele. Se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, você comerá o melhor dessa terra. Ele vai realizar os desejos do seu coração. Aquilo que você almeja, o Senhor vai te dar para que você venha conquistar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar na obediência do Senhor. Para que isso aconteça, nós precisamos nos restaurar no Senhor. E o Senhor, Ele não te esqueceu. O Senhor, Ele está perto de você. O Senhor, Ele te escuta. O Senhor, Ele ouve o seu clamor, a sua oração, e Ele te livra da angústia. Eu vou colocar um louvor para que nós venhamos orar. Glória a Deus, aleluia. Deus da glória, Aleluia, Deus. Espírito Santo do Senhor, Deus forte, poderoso, grande é o Shaddai. Glória, 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 glória seja dada a ti, Senhor. Abra as Às vezes o Senhor vai requerer um pouco mais de você. Aleluia. Muitas das vezes a dor ela vai parecer estar um pouco mais, mas é porque o Senhor sabe que você suporta. O Senhor sabe que você vai suportar. Então fique da forma que você sentir à vontade. Pode ajoelhar, pode ficar em pé, pode ficar da forma que você desejar, porque você está na casa do Pai e aqui você tem liberdade. Mas não deixe de clamar a Ele, porque Ele ouve. Ouve aquele que clama. Ele ouve aquele que tem um coração contrito. E presta atenção na letra do louvor, que eu sei que o Senhor, assim como falou comigo, Ele vai falar com você esta noite. Mas não cesse de clamar, de pedir.
porque o Senhor te conhece. Aleluia, Deus. O Senhor não te dá guerra que você não possa vencer. Ouve a oração. As guerras que Ele te dá é que você pode vencer. Processo para cada guerreiro. Você pode não entender este processo hoje, mas lá na frente você vai entender. Você vai entender. É doloroso, é doído. Mas o Senhor está vendo. O Senhor está escutando o seu coração. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você. É que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te mostrar. Descer um pouco mais. Resista um pouco mais. Só um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Enquanto parecer que não vai suportar. Que o ponto final acabou de chegar. Na guerra eu te sustento pra você lutar. O Senhor está te sustentando, meu irmão. Mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te forçar. Descer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura pra guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Enquanto parecer que não vai suportar. Que o ponto final acabou de chegar. Na guerra eu te sustento pra você lutar. Insistir um pouco mais. Resistir um pouco Levanta suas mãos. Resiste um pouco mais. Só mais um pouquinho. Fica firme na presença de Deus que está orando. Ele vai te fortalecer. Receba a fortaleza do Senhor. Fortaleça hoje, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Porque o Senhor está te fortalecendo. O Senhor pôs um ponto final na sua dor. O Senhor pôs um ponto final na sua dor hoje. Pra você. Nós repreendemos agora, porque o teu nome é poder, que é lepra falha, ficando a acha. Nós decretamos a liberação, a vitória. Falar de folga, em nome de Jesus. A vitória está sendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje o Senhor põe um ponto final na sua dor. Hoje o Senhor
Ele te escolheu para estar aqui, para ele te fortalecer.